Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Vai Cair no Enem. Nossa transmissão, lembrando a você, é simultânea, você pode assistir tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Mas antes de começar nossa aula, tem um recado muito importante para você. Você já acessou o leiajá.com hoje? Não? Rapaz, tu tá perdendo tempo, tá se abestalhando. Eu acho que tu devia acessar para ficar antenado, para ficar ligado. Vê, por exemplo, tem uma matéria muito importante lá que é sobre dicas para a redação. Acompanhe na tela, a gente vai botar aqui para você conferir agora. Citações na redação do Enem. Saiba como e quando usar. A matéria que é da nossa repórter Francine Nascimento. Essa e outras matérias você pode acompanhar no caderno de carreiras do nosso leiajá.com. Então, se você não acessou ainda, trate de acessar diariamente, porque lá tem tudo o que você precisa saber e você vai ficar muito ligado e muito esperto para a prova do Enem. Mas sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Estou aqui ao lado da professora Gabriela de Sá. Professora Gabriela, fique à vontade, o espaço é seu, pode começar a aula. Olá, boa noite. Oi, pessoal, professora Gabi Sá de Química. Então, hoje nós fomos convidados para comentar um pouco sobre alguns conteúdos que são considerados como difíceis sobre Química. Vê se pode? Não, de jeito nenhum. Logo essa semana, que a gente teve o Dia do Químico, no dia 18, a gente vem com essa temática. Então, um dos temas considerados como difícil foi estequiometria, cálculos estequiométricos. Então, eu acredito que a estequiometria seja considerada como conteúdo difícil porque, além da química, você precisa de um pouco de interpretação textual para identificar que tipo de cálculo você vai executar e também envolve matemática. Geralmente, quando envolve matemática, envolve cálculo, já há essa generalização de que o conteúdo é difícil. Só que a estequiometria nada mais é do que você ter a relação ideal para que a reação aconteça. E a reação ela é simbolizada por os reagentes, setinha, produtos. Reagentes se transformando em produtos. Só que, para que dê certo, você precisa ter os mesmos elementos antes e depois da seta e nas mesmas quantidades. Sempre que a gente pega uma questão de estequiometria, a gente precisa saber previamente de algumas informações, tal como o conceito de mol e o que é que mol significa. O mol é quando você consegue mensurar a matéria. E aí você consegue mensurar de algumas formas, tal como um mol, ele pode simbolizar 6,02 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. Ele também pode significar o somatório da massa molar. E você consegue pegar esse somatório da massa através dos dados que a questão lhe dá. E esses dados eles são passados para vocês a partir da massa do átomo que você obtém na tabela periódica. Ele também pode simbolizar 22,4 litros quando está na CNTP. Aí, o que é CNTP? É a condição normal de pressão e temperatura. E ele também pode simbolizar 1 litro quando ele não se encontra na CNTP. Além disso, as questões de estequiometria, elas envolvem uma sequência. Você precisa ler a questão, identificar a reação. No caso, no Enem, eles costumam dar a reação já para o aluno. Ao dar a reação, sua primeira missão é executar o balanceamento, é verificar se aqueles elementos que estão antes da seta, os reagentes, estão depois da seta na mesma quantidade. E, depois que você faz isso, você identifica as unidades que você vai trabalhar e executa o cálculozinho simples de regra de 3. Vamos resolver uma questão? Então, o cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcosita. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o gás oxigênio, produzindo óxido de enxofre. Conforme a equação química, aí nós identificamos a equaçãozinha e a questão continua, dando as massas molares dos elementos, cobre e enxofre, que são 63,5 gramas por mol do cobre e 32 do enxofre. Aí, continuando. Considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80%, a massa em gramas do minério necessário para a obtenção do cobre é igual a...
E como é que a gente resolve esta questão? Então, diante da reação, nós precisamos identificar aquelas substâncias que fazem parte do cálculo, pelo próprio enunciado. Ao identificar, a gente depois precisa identificar qual unidade que a gente vai trabalhar. E, em seguida, executar o cálculo para os cálculos reais, aqueles cálculos com base naqueles dados que nos foram dados. No caso do sulfato de cobre, você vai ter o somatório da massa dos elementos. E como é 1 mol desse elemento, você tem ele multiplicado por 1. Já no caso do cobre, pelo balanceamento, você identificou que são 2 mols. E, em seguida, você coloca os valores que a questão lhe deu para trabalhar, que, no caso, foi 16 mol. A partir de quem, né? De cobre. Tem que ser um embaixo do outro, certinho, unidade debaixo de unidade e na substância correta. Depois que você fizer essa organização, você pode executar o cálculo de regra de 3 e identificar o valor de X. No entanto, como a própria questão disse, esse valor ele foi de 80%. E aí, o 80% de rendimento, o 80% que reagiu, ele veio de algo. Esse algo é o 100%. A gente precisa identificar agora o valor total em gramas que foi colocado para reagir. Novamente, mais uma regra de 3 para identificar a quantidade total, ou seja, os 100% em gramas que foram colocados para reagir, que aí, no caso, é o valor de Y. Então, essa é a questão. Eu espero que tenha ficado fácil de entender e, claro, de... Será que entenderam? Acho que sim, espero que sim. Eu estou esperando aqui. Será que vai chegar alguma dúvida da galera? Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem perguntas para fazer à professora, vocês podem mandar, que a gente está ligado aqui esperando só que vocês mandem as dúvidas de vocês para que a professora Gabriela possa esclarecer. E eu completo que, assim, existem os cálculos químicos, existem os conteúdos e as questões de química, e a dificuldade, ela existe ou porque você nunca se deparou com nenhuma questão desse tipo, e aí, como é a primeira vez que você se depara, você precisa realmente pensar bastante para conseguir desenvolver o raciocínio, ou, de fato, porque você não sabe do conteúdo. Então, ou é questão de estudo, ou é questão de você exercitar tanto para você conseguir identificar todos os casos de estequiometria e, na hora da prova, não ter dificuldade, não achar isso difícil. Pois é, zero dificuldade, né, professora? Parece tão simples para a senhora explicando que não vejo dificuldade na questão. Não sei se a galera vai ver. Galera, olha, a gente teve um probleminha no YouTube, mas a transmissão já está ao vivo no YouTube também, e após a transmissão, vocês terão um vídeo totalmente disponível para vocês acompanharem a aula completa, tá bom? Professora Gabriela, a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço. Daqui a pouco você volta para responder as questões, tá certo? Tudo certo. Galera, a gente vai seguindo e agora tem um recado muito importante do Super Bolsa. Você vai conferir aí na tela agora. A plataforma reúne várias bolsas de estudos em todas as regiões do país. São oportunidades para graduação, pós-graduação, cursos técnicos e ensino EAD. O Super Bolsa pode realizar seu sonho de conquistar um diploma universitário. Para mais informações, acesse o site www.superbolsa.com.br. Mais uma vez, www.superbolsa.com.br. Pessoal, vocês podem acompanhar a nossa transmissão tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, tá bom? Então fiquem ligados, não percam nada. Nesse momento a gente agradece também a parceria da Uninasal, que é a nossa apoiadora e parceira do projeto Vai Cair no Enem. E a gente já vai para a próxima aula, né, professor? A gente está aqui com o Berg Figueiredo, professor de Química. Berg, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, meu querido. O espaço é todo seu. Para mim, mais uma vez, é um prazer enorme poder estar aqui, poder colaborar para essa equipe maravilhosa. E vamos continuar, né? Gabi deu uma aula maravilhosa aí, gostei muito da participação de Gabi, por sinal. E quando a gente fala de química, gente, como a gente já previa, alguns assuntos são normais para o aluno ter dificuldade. Entre os assuntos, gente, que foi escolhido para que eu comentasse um pouquinho, foi a parte de equilíbrio químico, que eu já esperava. Equilíbrio químico em físico-química, para mim, realmente, é um dos assuntos de maior complexibilidade para o aluno. O que é que o meu aluno precisa saber sobre equilíbrio químico para poder começar a estudar esse assunto?
é que na química vamos ter dois tipos de reações. Vamos ter os processos reversíveis e os processos irreversíveis. Como assim, Berg? Eu vou ter aquele processo que o reagente se transforma em produto e que o produto pode voltar a ser reagente. É um processo reversível. Imagine a água virando gelo e depois o gelo voltando a virar água. Isso é um processo reversível. E eu vou ter os processos irreversíveis, que é aquele processo onde o reagente se transforma em produto, mas o produto não consegue voltar a ser reagente. Imagine, por exemplo, um processo de combustão. Imagine você aí tocando fogo numa folha de papel. Será que seria possível pegar as cinzas, o produto dessa combustão, e transformar novamente em papel? Seria algo mais complicado. Então, isso é um processo irreversível. O equilíbrio químico, ele vai estudar a velocidade do processo reversível. Quando a velocidade do reagente se transformar em produto for igual à velocidade do produto se transformar em reagente. E aí, para ficar um pouco mais fácil de você entender, produção, tem como colocar o slide na tela? Bom, o que é que a gente pode ver então, gente? Aí, ó, a definição de constante de equilíbrio. Quando é que eu vou ter a constante de equilíbrio? Quando a velocidade do processo direto ela é igual à velocidade do processo inverso. E nessas condições, a gente consegue calcular a constante de equilíbrio, que pode ser, de maneira bem simples, chamado de Kc ou de Ke. A fórmula é justamente essa que vai aparecer agora na sua tela. Produção? Isso, ó. Vamos ter aí, gente, o processo reversível. Na química, ele é representado por seta dupla, tá certo? Do reagente para o produto, do produto para o reagente. E a fórmula é justamente essa. A constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Produção, pode mandar ver novamente? Pronto, a formulazinha mais comum sobre a constante de equilíbrio. Beleza? Pode voltar para cá? Qual é o ponto importante quando falamos da constante de equilíbrio? É que o grande detalhe, gente, é que, como foi falado agora há pouco, a reação ela precisa estar devidamente balanceada. E para isso tem que se determinar os coeficientes estequiométricos, que em equilíbrio químico nós podemos chamar de ordem da reação, já que está diretamente ligado com cinética química. Então, muitas vezes, o assunto de equilíbrio químico torna-se difícil porque o aluno tem dificuldade de efetuar esse balanceamento, que é algo importante. Quando falamos de equilíbrio químico também, vamos precisar saber de outros tópicos que o Enem pode te cobrar. O princípio de Le Chatelier, o conceito de pH e o conceito de hidrólise salina. Em jogo rápido, produção, como é que seria o princípio de Le Chatelier? De maneira bem simples, Le Chatelier falou o seguinte, que um sistema que encontra-se em equilíbrio e por alguma perturbação ele é desequilibrado, ele tende a voltar novamente para um novo ponto de equilíbrio. E aí vão ter fatores que vão interferir nesse equilíbrio. Concentração, temperatura, pressão. Esses são os fatores que vão interferir na constante de equilíbrio. No próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre pH, que é um outro ponto que também envolve equilíbrio químico. E aí, qual é o detalhe, gente? De maneira bem simples, o pH, ele significa o potencial de hidrogênio ou potencial hidrogeniônico. Se você olhar aí na tela, pode ver que o pH, ele serve para determinar a acidez ou a alcalinidade de uma substância. De maneira bem simples, quando o pH vai de 0 a 14, abaixo de 7, se uma solução apresentar um pH abaixo de 7, vai ser ácida. Se apresentar um pH acima de 7, vai ser básica, né? Alcalino. E quando for igual a 7, essa solução é classificada como neutra. O constante de equilíbrio, gente, ela serve para determinar o pH. Por quê? Vale lembrar que o pH vale de 0 a 14 a temperatura ambiente. Se você muda a temperatura, você muda essa constante de equilíbrio da água, o que chamamos de Kw. E isso pode interferir no pH. Volta para cá, por favor. E aí, gente, qual é o ponto importante? Por que pH termina sendo um pouco mais complexo? Porque quando você olha para a fórmula, você pode ver que a fórmula é calculada pelo menos log é igual ao pH, né? É igual ao menos log da concentração de H+. E esse é um problemazinho, porque a gente vai envolver o logaritmo e, de maneira bem simples, essa parte da química depende da ferramenta matemática, que muitas vezes o aluno termina tendo dificuldade em matemática também e termina se prejudicando. Belezinha? Mas quando a gente fala também, gente, de pH, isso já puxa uma outra ponte, que particularmente é isso que eu aposto no Enem desse ano, que é a parte de hidrólise salina. O que seria hidrólise salina? De maneira bem simples, alguns sais, ao ser dissolvido na água,
ele pode reagir com a água, né? A água vai poder reagir com esse sal, formando ou um ácido fraco ou uma base fraca. Quando você olha aí, ó, nesse slide que está na tela do seu celular, né, do seu aparelho eletrônico, podemos ver que a gente tem o sulfato de alumínio reagindo com água, formando o hidróxido de alumínio, formando o íon sulfato. E aí que vem um ponto importante, ó. Quando tu olha para essa reação, tu pode ver que ele está formando o cátion H+. Ou seja, de uma outra maneira, o sulfato de alumínio está se comportando como uma substância ácida, porque está liberando o H+. E esse é o ponto importante. Quando nós temos particularmente sais que em contato com água, ele se transforma em um ácido ou uma base, chamamos isso de hidrólise salina. E esse é um ponto que o aluno tem um pouco de dificuldade, porque vai ter que fazer o processo de dissociação desse sal para ver se ele tem um caráter ácido ou um caráter básico. Só que aí eu trouxe uma dica para você que está me acompanhando agora, sair dessa live sabendo isso de cós salteado. Como é que eu vou saber que o sal ele vai ter um caráter ácido ou um caráter básico? Para isso, eu vou fazer um experimentozinho aqui rápido, para que o aluno possa ver como isso funciona na prática, beleza? De maneira bem simples, gente, tenho aqui em minhas mãos, você acompanhar direitinho, uma solução de bicarbonato de sódio. Aquele salzinho que a gente usa na boca muitas vezes para combater a afta. Qual é o ponto interessante do bicarbonato de sódio? Esse cara aqui, gente, ele é um sal básico. E como eu consigo comprovar que ele é um sal básico? Obrigado. Segura aqui, ó. Pronto. De maneira bem simples, ó, gente, eu tenho aqui um indicador de pH, o fenolftaleína. E aí, ó, o que é que nós podemos ver na prática? Que quando eu coloco, gente, o fenolftaleína em contato com o meu bicarbonato de sódio, podemos verificar aqui, gente, a mudança de coloração. Opa, obrigado, meu querido. De coloração, comprovando que aqui eu tenho um sal de característica básica. E é justamente isso que eu quero que você que está aí me acompanhando se ligue para não errar isso na prova e sair daqui da live sabendo disso. Quando é que eu vou ter um sal ácido? Quando é que eu vou ter um sal básico? Lembra comigo, todo sal ele é produto de uma reação de neutralização, onde eu vou ter um ácido reagindo com uma base. E aí vem um detalhe, na química vamos ter os ácidos fortes e os ácidos fracos. Vamos ter as bases fortes e as bases fracas. E aí que vem um ponto. Se você tem uma reação de neutralização de um ácido fraco com uma base forte, quem predomina é a base. E o sal vai ser básico. Se você tem um ácido forte com uma base fraca, quem predomina é o ácido. E o sal vai ser ácido. Agora, se for o ácido forte com a base forte, ninguém predomina. E o sal vai ser neutro. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, vamos ver uma questão do Enem de 2017 que fala sobre isso. Acompanha aí comigo na tela, beleza? Alguns profissionais burlam a fiscalização quando adicionam quantidades controladas de solução aquosa de hidróxido de sódio a tambores de leite de validade vencida. Assim que o teor da acidez em termos de ácido lático encontra-se na faixa permitida pela legislação, o leite adulterado passa a ser comercializado. A reação entre o hidróxido de sódio e o ácido lático pode ser representada pela equação química. Acompanha você aí que está me assistindo agora. Vê só, eu tenho aqui, gente, essa primeira substância, que é o ácido lático. O ácido lático, de maneira bem simples, ele é formado no processo de fermentação lática. Quando o leite ele azeda, né, micro-organismos vão transformar a lactose nesse cara aí, no ácido lático. E o que a galera faz? Como o leite está vencido, para burlar, a galera mistura o ácido lático com hidróxido de sódio. Esse NaOH que você está vendo aí do lado. E aí tu forma um sal, que vai ser justamente o nosso lactato de sódio e água. E aí que vem um ponto importante. Quando tu analisa esse sal, eu te pergunto, esse sal, ele é ácido, ele é um sal básico ou ele é um sal neutro? Aí tu volta um pouquinho para o primeiro ponto da reação. Vê que coisa linda. Tu tem o NaOH, que é uma base forte da família 1A. Por sua vez, tu tem um ácido lático, que é um ácido orgânico e é um ácido fraco. Então, pensa comigo. Tu tem um sal
que ele é produto de um ácido fraco com uma base forte. Logo, esse sal vai ser de que natureza? De natureza básica. E é justamente isso que meu aluno tem que ver, que o sal formado vai ser um sal básico. Então, vamos para o que o item está perguntando. Próximo slide de produção. Bom, então ele pergunta aí, ó, a consequência dessas alterações é, aí vem letrinha A, simples e fácil, aumento do pH do leite. É justamente a letrinha A, a resposta correta. E como é que a gente consegue comprovar isso? Por quê, ó? Pode voltar para cá? Boa. Como é que a gente consegue comprovar isso de maneira bem simples? Se você parar para olhar, como eu tenho um sal básico, esse sal básico vai interferir no pH. Se lembra aquele slidezinho que eu passei agora há pouco do pH? O pH, quando é ácido, ó, é abaixo de 7. O pH, quando é básico, é acima de 7. Então, como eu tenho um sal básico, esse sal vai aumentar o pH para um valor acima de 7, caracterizando uma substância básica. Belezinha até aqui, gente? Se liga nessa dica. Eu acredito que venha algo sobre isso na prova do Enem desse ano. Beleza? Que legal, né, professor? Muito interessante. Eu vou te confessar, eu sempre achei química muito interessante, mas eu nunca entendi nada. Mas eu tenho certeza que depois das aulas de vocês, quando eu for fazer o Enem, eu vou me dar bem. Olha, você tá com moral, hein? Eu tô com um recado aqui da Stephanie Leonor no YouTube. Ela mandou lembranças pra você e te chamou de Deus da Química. Que é isso? Stephanie. Beijão enorme pra ti, minha gatinha. Só posso agradecer aí sua presença por estar acompanhando. É verdade, a turma comenta uma brincadeirinha de Deus da Química, porque eu digo muito que vou profetizar a prova. Você diga assim, ó, esse ano vai cair isso, isso e isso. E muitas coisas que eu falo, por incrível que pareça, né, aí talvez por um toque divino do Pai, sempre termino acertando muitos assuntos que eu digo que vai cair na prova, realmente vem. Eu até brinco com meus alunos, ó, estuda isso, isso e isso. A prova do Enem parece besteira, Vitor, mas ela é uma prova muito cíclica, de maneira que a prova ela te dá spoiler do que está para vir no seguinte. Se você parar para ver, muitas vezes, um conteúdo que é mencionado no texto base de uma questão, ela termina sendo cobrado esse conteúdo no ano posterior. Então, muitas vezes, o que você precisa fazer, a dica que eu dou para o Fera, que está me assistindo agora, é realizar exercício de questões do Enem anteriores e dar uma sacada no texto base. O que é que o texto base está comentando? Está falando sobre calagem? Está falando sobre craqueamento? Muitas vezes, o que vem no texto base daquele ano é a questão do Enem do ano posterior. Belezinha, meu querido? Legal, né, professor? Ó, pra gente finalizar a sua aula, tem mais uma questão que veio do YouTube aqui. É a Tassila Alves, no YouTube. Ela pergunta, professores, tem algum macete para aprender mol? Tem. Assim, foi a parte de Gabi, mas posso comentar? Para mim, particularmente, tem um macete muito simples. O que é que eu digo para o meu aluno, que está me acompanhando aí agora? De maneira bem simples. Imagine que um mol ele é uma grandeza de medida. Como assim, Berg? Se eu perguntar para tua pessoa quanto vale uma dúzia vale 12. Se eu perguntar quanto vale uma dezena vale 10. Quanto vale uma centena? Vale 100. Quanto é que vale um mol? Como o Gabi falou muito bem, 6,02 vezes 10 é 23. Mas pensa comigo, uma dúzia de laranjas, será que tem o mesmo peso que uma dúzia de jacas? Embora seja 12 de cada, particularmente vão ter massas diferentes. Então, um mol equivale à massa molar da substância. Agora, pensa de um outro ângulo. Se eu colocar uma dúzia de laranjas em uma sacola, eu não vou ter um volume particularmente definido? Segundo Avogadros, um mol de qualquer gás dentro das condições normais de temperatura e pressão vai ser 22,4 litros. Tá, então, beleza. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. A gente pede que você volte sempre aqui, porque isso esclarece muitas dúvidas dos férias e ajuda muito no esclarecimento, né, das dúvidas para a prova do Enem. E agora a gente vai conferir um VT da Uninasal, que é nossa parceira e está sempre junto com a gente. Fica ligado. Para vencer, você precisa fazer escolhas. E a Uninasal é a mais inteligente delas. Inteligente porque tem núcleo de trabalhabilidade. Porque tem professores renomados. E um currículo reconhecido nacionalmente. Faça o vestibular 2019.2 Uninasal e descubra o jeito mais inteligente de vencer.
Voltamos, galera, e já está aqui ao meu lado o professor Walter Júnior. Eu acredito que vocês já conheçam o Walter, é o pretinho da química, né, professor? Professor, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Tá ligado aqui? Meu querido, é um prazer imenso sempre estar aqui no Vai Cair no Enem, a galera que eu já conheço aqui, certo? O Natan, que hoje está ali nos bastidores, grande Sidney, que é o mais bonito dos cameramans aqui da emissora, o grande Sidney. Bom, vamos lá? Beleza? Então, tudo certo, beleza? Então, mandar um abraço, né? Primeiramente, um abraço pro pessoal que está assistindo aí, o pessoal da Paraíba, o pessoal de Caruaru, meus alunos, amigos, grande Emerson, Elianeide, pessoal que está todo mundo assistindo aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu destaquei, certo, que a grande dificuldade do aluno na parte de orgânica, né, é exatamente o reconhecimento de todas as funções orgânicas, que são muitas. Entendeu? São muitas funções orgânicas. Então, quando você pega o reconhecimento, e aí o aluno já tem a falha no reconhecimento, quando vai passar para a parte de reações orgânicas, passar para a parte de polímeros, que vai ser a constituição desse conteúdo, tudo baseado no conceito de saber o grupo orgânico, saber cada componente dali da parte orgânica. Produção, cadê a produção? Bota o slide aí, produção, por favor. Então, temos aqui, ó. O que causa grande dificuldade no aluno na parte orgânica é aprender ou memorizar todas as funções orgânicas e principalmente os grupos de cada função, principalmente a nomenclatura de ramificações, certo? Aliar o conhecimento das funções, as reações químicas ao qual participam. Volta para mim, produção. Beleza? Posso cortar para essa aqui? Corta para 2, corta para 2. Tá tranquilo aqui? Posso cortar? Então vamos embora. Então, qual é que eu tô? Eu tô nessa ou tô nessa? Tô nessa daqui, não é nada de Sidney. Vamos embora. Então coloca nada de Sidney aqui. Galera, foca nos grupos aí em casa. Diga amém, painho. Diga amém. Então é isso, bebê. Você tem que focar nos grupos. E agora eu vou dar para vocês os principais grupos que sempre estão presentes no Enem. Toca o slide mais um pouquinho aí, fio. Pronto. Ok. Aí você tem as principais funções: hidrogenadas, oxigenadas e nitrogenadas. Volta para eu, painho, volta. Volta para cá. Vai na fé, bebê. Vai na fé que sempre estão essas três funções ali presentes. As hidrogenadas, quem são? Os hidrocarbonetos, certo? Onde você vai ter apenas a presença de carbono e oxigênio. Desculpa, carbono e hidrogênio, beleza? Já nas oxigenadas tem que ter a presença de oxigênio. E aí você vai ter alguns grupos que vão ser destacados daqui a pouco, certo? E nas nitrogenadas você vai ter a presença do nitrogênio. Vai por mim, a maioria dos compostos que a gente tem no nosso cotidiano, a maioria das questões que aparecem no Enem, ou é um hidrocarboneto, ou é uma função oxigenada, ou é uma função nitrogenada. Corta para o slide, produção. Corta aí, painho. Volta. O slide ficou grandão para mim aqui. Ele tá... Isso, valeu. Boa. Destaque das funções. As hidrogenadas, como eu tinha falado, hidrocarbonetos. Inclusive, eu tenho até uma paródia para isso, da MC Loma, que faz assim, ó. Certo? Eita, agora eu esqueci a paródia. Mas daqui a pouco eu lembro dela. Vamos embora. Então, você tem os hidrocarbonetos. Ah, lembrei. É aquela que faz assim, ó. É que o carbono se ligou com o hidrogênio e formou os hidrocarbonetos, bebê. Só eles dois participou e nenhum outro mais entrou. Uai! Beleza? Então é isso. Você vai ter os hidrocarbonetos como a principal função. Beleza? Aí você tem as oxigenadas. Álcool, fenol, cetona, aldeídos. Opa, saiu. Vamos lá? Pode botar no slide, valeu. Oxigenadas. Álcool, fenol, cetona e ácidos carboxílicos e éster. Nas nitrogenadas, amina e amida. Volta para mim, produção. Volta para mim. Você sabe que não são apenas essas funções, mas são as principais. Vá por mim. Você que tem uma grande dificuldade de pegar todas as funções, foque nessa. Você vai ver que todo o Enem sempre aparece esses grupos de funções. Pode voltar para o slide, produção. Slidezinho, pronto. Principais compostos por grupo. Aí agora a gente vai falar de compostos, painho. Aí você tem aí, ó, hidrocarbonetos. Quem é que se destacam nos hidrocarbonetos? Se destaca o metano, que é onde é a aplicação do metano. O gás natural, certo? Você tem ali, ó, decomposição de matéria orgânica nos lixões. Propano e butano, que são os gases de cozinha. Octano, que é a gasolina. O benzeno e o naftaleno, que é a nossa naftalina. Volta aí, bebê, volta pra mim. Naftalina, né? Aquele cheirinho de naftalina pra tirar as traças da roupa.
roupa, né? Ainda usa naftalina em casa, filho? É meio antigo. Vovó, eu gostava do cheiro de naftalina por causa de vovó. Eu lembro da minha avó. Não, também. Quando eu sinto o cheiro de naftalina, eu lembro logo de vovó. Pode voltar pro slide, meu querido. Eita, apareceu um pontinho vermelho. O povo tá vendo o pontinho vermelho aí também, tá? Tá todo mundo vendo o pontinho vermelho. Isso, ficou massa agora. Vamos lá. As oxigenadas, quem é que se destacam? Olha, o álcool, o etanol, o isopropil metil ciclohexanol. É o quê, meu irmão? Olha, vê só. Volta pra cá, volta. Volta pra mim. Os meus alunos menores de idade, vocês só podem consumir aquele último ali. Isopropil, metil, ciclohexanol. Que é isso, Walter? Mentol. Mentol, está presente na sua balinha de menta. É o único álcool que você pode consumir. Diga amém aí em casa. Tranquilo? Vamos embora. Volta para o slide. Beleza? Aí no fenol você tem o quê? O fenol e o naftol. Acetona, no grupo cetona, a propanona, isso é exatamente a acetona, o nome científico dele, segundo aí o PAC, propanona, e o grupo é cetona. Os ácidos carboxílicos você tem o ácido etanóico, que é o ácido acético, é o vinagre, certo? Os ésteres tem milhares de ésteres. Os ésteres são os flavorizantes artificiais, são os compostos... Perdão, que a garganta não está muito boa esses dias, não. São os compostos que vão dar os aromas de frutas, os aromas artificiais naquela balinha de morango, aquele frigelizinho, aquele frigelizinho maravilhoso nos momentos corretos na vida, diga amém, certo? E aí você tem destaque para o butanoato de etila, certo? Que é a essência de abacaxi, e o butanoato de butila, que é exatamente a essência de morango, é o aroma de morango artificial. Volta para mim, pai. Volta para mim. Esses grupos são de extrema importância. Então você tem ali os hidrocarbonetos, que só vai ter carbono e hidrogênio. Veja que eu mencionei o benzeno, certo? O anel de benzeno, que é um instrumento extremamente importante para os aromáticos, né? Você vai ter os compostos aromáticos, a presença sempre de benzeno ali, tá bom? Que você vai ter a ressonância. Pesquisa sobre isso em casa. Olha a estrutura do benzeno. Eu não coloquei fotos nos meus slides exatamente para você pesquisar, para você tentar captar na tua cabeça quem é cada um desses compostos, pai. Tem que se ligar, beleza? E aí você tem lá as funções oxigenadas, o álcool, principal função do álcool qual é? O etanol, qual é a principal? Combustível, tá? Você que é menor de idade, vai tomar lá a menta, vamos embora. Toca o bonde aí, pai, bota no slide, por favor, volta para ele lá. Aí pra gente encerrar essa parte aqui, ó, as funções nitrogenadas, ao qual se destacam o que a gente disse, as aminas e as amidas, bebê. Só são essas? Não. A gente sabe que a gente tem as nitrilas, tem os nitrocompostos, mas eles não aparecem muito no Enem, não, pai. Foca só nesses dois. Foca nesses dois. Vá por mim, vá pelo cara, meu pirraia. Então vamos embora. A amina você tem drogas, medicamentos, né? Explosivos, corantes, condicionadores de cabelo, caatinga. Você. Volta pra mim, por favor. Produção, bota em mim. Você que não é de Pernambuco, você não vai entender o que é caatinga. Aí eu coloquei lá no slide, tá assim, ó, odores desagradáveis, tá bom? Você que não é de Pernambuco, você não vai entender. O pessoal de Pernambuco entende. Caatinga é odor, certo? É fedor, beleza? Volta pro slide, meu querido. Vamos embora. E aí você tem drogas e medicamentos, se destacam os alcaloides, olha, cafeína. Eita, o pessoal lá da academia toma bastante, né? Pra ficar, olha, pra treinar bem. Cocaína, aí não, né? Aí é droga, né, pai? Não vamos usar droga, né? Viva o crescimento natural, a saúde é em primeiro lugar. Morfina, né, que é um medicamento para retirar a dor, né? Quem assiste filme de guerra sempre vê lá o pessoal com morfina, né, para retirar aquela dor ali no momento que o soldado ele é ferido. A nicotina, né, que infelizmente muita gente faz uso no cigarro, né? As anfetaminas e os antidepressivos, né? E aí você tem dentro da caatinga, pessoal que não é de Pernambuco lembra caatinga, odor, né? Pessoal de Pernambuco aqui, não, caatinga aqui em Pernambuco, na região Nordeste, é odor, é cheiro ruim, beleza? Para você que não é de Pernambuco, um abraço pro pessoal da Paraíba aí, o pessoal de Caporã, Paraíba, que tá todo mundo assistindo. Vamos embora. Não, exatamente. Aí o professor de Geografia, quando tiver uma live de Geografia, pergunta pro professor de Geografia. Professor Walter de Química falou de caatinga. O que é caatinga e o que é caatinga? Beleza? Caatinga
Caatinga e Caatinga, beleza? Vamos embora. Volta pro slide, meu querido. E aí você tem, dentro das Caatingas, você tem o trimetilamina, certo? Que é exatamente, ele aparece na decomposição de alguns materiais, de alguns animais, inclusive que é o que dá o fedorzinho do peixe, certo? A cadaverina e a putrescina que aparecem na decomposição de cadáveres humanos. Ô, professor, licença. O pessoal na Paraíba e no Ceará estão dizendo que eles também entendem o que é caatinga, tá bom? Então não é só Pernambuco, eu diria que é o Nordeste. Eu Nordeste, né? No Nordeste eles sabem o que é caatinga. E aí você tem as amidas. O grupo amida que é muito utilizado na polimerização, ou seja, na produção de polímero do Kevlar. O Kevlar, que é um plástico, que é um polímero que é mais forte que o aço, certo? Que ele é utilizado, por exemplo, em capacetes à prova de bala, em coletes à prova de bala, certo? Então você vai ter o Kevlar, o nylon 66, a ureia e a penicilina. Toca para mim, produção, por favor. Toca para mim. Produção, vê só, você que está aí em casa, esses slides vão ficar disponíveis para você. Foca nesses grupinhos, pai. Dá uma olhada nesses grupos em casa. Pode ver hidrocarbonetos, função, hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, função oxigenada, você vai ter o oxigênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, certo? A função nitrogenada, cuidado, que a amina não tem oxigênio, certo? Mas a amida tem a carbonila lá. A carbonila que é exatamente aquela ligação em que o carbono faz dupla ligação com o oxigênio. E a gente vai ver isso agora. Bota no slide aí, produção. Essa questão aí, nível easy, nível fácil, diga amém aí, painho. Tranquilo, vê só. Essa questão foi do Enem 2017. Eu não vou resolver ela não, painho. Não vou resolver ela não. Até porque se o professor na sua sala, ele dá aula sobre o processo de produção de biocombustível, que é a chamada esterificação, é esse exemplo que vai estar no livro. Essa questão aí foi aquela questão dada do Enem, dada. E aí você sabe que a resposta letra B é esta. Pode até passar. E não, só um minutinho. Cadê a bolinha vermelha? A bolinha vermelha, professor. Bota a bolinha vermelha lá no slide. Vê se você consegue botar lá. Isso. Puxa a bolinha vermelha pro canto e cá, após a palavra catalisador. Após a palavra catalisador. Isso. Aí, pronto. Nessa estrutura aí embaixo. Tá vendo? Ó? A bolinha tá em cima do CH3. Anda um pouquinho pro teu lado pro oxigênio. Ó. Tá vendo? Ó? Anda para o oxigênio, aquelas duas barrinhas e o oxigênio ali. Carbono, duas barrinhas oxigênio. Tá bem no meio, depois do R2. Pro lado de cá. Isso, pro lado de cá. Isso. Não. Voltando. Isso. Parou aí. Pronto. Isso é a carbonila, bebê. Você está diante da carbonila. Pronto. A carbonila, quando está ligado, ó. Agora volta para a palavra catalisador um pouquinho. Só para o oxigênio que está do lado. Não, o oxigênio que está do lado. Isso, pronto. Você tem a carbonila. O oxigênio anda um pouquinho para o carbono agora. Para o CH3. CH3. Isso, pronto. Olha, carbonila, oxigênio, carbono. Isso aí quer dizer que é um éster. É exatamente o hidrogênio que estava ligado àquele oxigênio ali foi retirado. A esterificação é uma das reações. Toca para mim, produção. Corta aqui para mim, por favor. Corta pro preto feio. Corta para eu. Isso. Significa que o tempo todo mudando eu fico lá de cá, porque eu tô troncho aqui. E vivo crescimento natural, pai. Vamos embora. Olha, vê só. Produção não. O pessoal que tá em casa, vê só. Esterificação é uma das reações mais importantes que tem na parte de orgânica. Uma das, né? São várias. Você tem a produção desses aromas de morango maravilhosos. E você vai ter uma reação que acontece com o quê, pai? Ácido carboxílico e álcool. Você pega o ácido carboxílico e álcool e faz aquela reação, aonde a hidroxila do álcool vai pegar, vai chamar para sair. Ei, hidrogênio, vamos dar uma voltinha, pai? Vamos ali. Aí pega o hidrogênio da hidroxila da carboxila. É o que, Walter? Sim, a carboxila é a união da carbonila com a hidroxila. Aí ele vai chegar pro hidrogênio da hidroxila ali e vai fazer, vamos aqui dar uma voltinha, pai? Aí o carbono do álcool se junta com o oxigênio que ficou sozinho. Beleza? Agora vamos para a nossa questão. Para a questão mesmo, na ciência, a questão agora real. Bota a questão. Questão 2018. Por que eu botei aquela 2017, pai? Eu botei 2017 para você ver o contraponto. Então você tem aí, ó. O ácido acetil salicílico é um analgésico que pode ser obtido pela reação de esterificação do ácido salicílico. Que coisa linda. Esterificação é reação de quê, pai? Álcool e ácido carboxílico. E aí você tem aí, né? Quando armazenado em condições de elevadas temperaturas e umidade, ocorrem mudanças físicas e químicas em sua estrutura, gerando um odor característico. Que odor será esse? Toca para as alternativas, bebê. Tu vai tocar. Isso. E aí você tem, esse odor é provocado pela liberação de álcool.
Painho, vamos ser sinceros, né? O cara tá numa questão dessa e tem um remédio que libera etanol. Sinceramente, eu acho que todo mundo ia... O cara que gosta de um etanolzinho toda vez ia guardar o acetoacetil salicílico no sol para liberar etanol e beber o vapor, né? Essa questão aí você não poderia nem ter dúvida. A alternativa A já estava eliminada. Imagina um remédio que te dá cheiro de cachaça, cheiro de álcool. Quando ele está evaporando cheiro de álcool. Isso não existe, né, bebê? Então, só poderia ser a letra B, a C, a D ou a E. Vamos para os slides. Toca para os slides. Toca para os slides. Isso, passa o slide. Não, passando para frente. Isso, vamos lá. Aqui está a estrutura separada. Vamos dar um toquinho. Vamos lá. Aqui em cima, eu reconheço que grupo, bebê? Olha, mais uma vez ali, ó. Carbono, aquela aqui, cadê a bolinha vermelha? Bota a bolinha vermelha no meio daquele tracinho ali dentro do círculo. Bota ali, isso aí. Aí tem um carbono. Não, mais pra cá. No meio mesmo das duas barrinhas. Isso. Aí tem um carbono, pai. Volta, eu não tô vendo não, mas tem. Vá por mim que tem. Vá por mim que tem um carbono aí. Vá pelo cara, vá pelo painho. Então, aí você tem, ó, carbono, dupla e a hidroxila. É a parte que diz respeito ao ácido carboxílico. Toca o slide, bebê. Pronto, essa parte aí, mais uma vez, ó. Carbonila, oxigênio e carbono. Toca mais uma coisinha aí para mostrar ali o carbono. Olha, ó o carbono ali, ó. Carbonila, oxigênio e carbono. Que grupo é esse, painho? É exatamente o meu éster. É o grupo éster. Pode tocar. Vamos embora. Isso, pode passar. Olha, quebrando aqui, eu vou ter exatamente... Aqui, ó, eu vou ter o benzeno, vai ficar o benzeno, que esse aqui é o anel de benzeno, ligado. Olha para a parte de baixo dessa setinha vermelha. Olha só, se concentra na parte de baixo. O nome desse composto aí ficaria etanoato de benzila. Se você for lá nas alternativas, não tem. Tem butanoato de etila. Pronto, essa já está eliminada. Ele começou pelo benzeno, você teria que começar pelo etil, certo? E terminar pelo benzeno. Só que na alternativa ele colocou ao contrário, certo? Então, a alternativa, se eu não me engano, a E já estaria eliminada. Exatamente, ó, tá vendo ali? Benzoato de etila e é o contrário, seria etanoato de benzila. Então, a alternativa é, o cara já tá ligado ali nos Paranauê, já tá estudando a parte de química, já teria eliminado. Vamos lá? Vamos embora? Então, voltar para lá. Pronto. Aí agora você olha para a parte de cima. Eita. Toca o slide, painho. Toca o slide. Toca o slide. Se quebrasse aqui. Volta para mim, por favor. Volta para mim, por favor. Painho, dica. Quando você tiver uma reação química, quebra as estruturas. Quebra mesmo. Olha, se partisse aqui, dava o quê? Se partisse aqui, dava o quê? Então faz esse raciocínio, bebê. Faz esse raciocínio. Vai pelo preto. Diga amém aí em casa. Volta para os slides, painho. Pronto. Se quebrasse aqui, eu teria o quê? Teria o ácido, o quê? Teria um ácido carboxílico com benzeno. Certo? Então teria ali nem seria benzeno... Certo? Ácido benzenóico, nem tem essa alternativa aí, certo? Se você analisar ácido benzenóico, certo? Então não teria nem essa alternativa aí, certo? Tá vendo? Nem tem, ó. Tem ácido etanóico, tem etanoato de etila, mas não tem o benzeno se ligando como ácido carboxílico. Então também estaria fora essa situação. Pode tocar o slide, bebê? Toca. Pronto. Esse caso aqui, vamos analisar essa parte aqui. Olha, eu tenho 2 carbonos ali e 2 carbonos ali. Esse daqui, se quebrasse aqui, se esse rapaz desse o aroma característico, teriam um carbono ali, volta, olha ele ali, e 2 carbonos do lado de cá. Seria o etanoato de metila. Etanoato de metila. Volta lá na alternativa, painho. Etanoato de etila. Opa, tá vendo? Só que ali eu teria o etanoato de metila. Lembre-se, mete é prefixo para um carbono. Então, após o oxigênio, só tem um carbono. Então, não seria o etanoato de etila. Eliminado também. Só fica entre a letra B e a letra C. Toca o slide, bebê. Só a letra B. Letra B, letra C. B de Brasil ou C de Cristo? Aí tu olha pro lado de cá, toca a mão um pouquinho o slide, painho, toca, vai. Olha, 1 carbono, 2 carbono. Quem é essa figura? Quem é essa figura? Quem é o ácido carboxílico que tem 2 carboninhos apenas, bebê?
É exatamente o ácido acético, é o ácido et prefixo para 2, etanóico. Alternativa C, uma questão que química orgânica não é difícil, pai, mas você tem que saber os grupos. Toca para mim, bebê, volta para cá. Volta para eu. Se concentra nesses grupos, que você vai ver que veja que eu peguei uma questão de 2017 que falava em função oxigenada. Peguei uma de 2018, função oxigenada. Bebê, vai estar sempre lá. Tranquilo. Beleza, e vive professor? o crescimento natural. Massa, professor. Muito obrigado. Olha só. Tranquilo. Seus alunos, eles pedem esses slides a vocês? Sim, sempre pedem, sempre. Então eu acho que eles têm que ficar ligados na dica que a gente deu no início, né? De acompanhar o leiajá.com, ficar ligado lá, porque a gente vai disponibilizar todos os slides numa matéria especial para vocês. Professor, você tem uma paródia, é isso? Eita, foi, ó. Estava gravando aqui com meu querido amigo Natan, tava a gente gravando aqui, fizemos uma paródia ontem, uma paródia inédita, viu? Inédita. É mesmo? É sim. Então vamos acompanhar. Roda a paródia pra gente, por favor. Alô, vai cair no Enem. Alô, Fera 2020. Vamos falar tabela periódica, bebê. Cestão atômico, hein? Chama, fi. Hoje ela tá bonita, toda organizada. Dmitri Mendeleev organizou toda a parada. Então tu tem que se ligar pra nunca mais errar as famílias e os períodos pra você determinar. Só se liga na valência, camada de valência contra a quantidade dos elétrons de valência, subnível de valência, determinam o período e a família na sequência. Os elétrons de valência, 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 valência. Os elétrons de valência, 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 valência. Os elétrons de valência, valência, valência. Os elétrons de valência, valência, valência. É só se liga na valência, camada de valência, contar a quantidade dos elétrons de valência, subnível de valência, determinam o período e a família na sequência. Alô, vai cair no Enem, alô, Fera 2020. Vamos falar de tabela periódica, bebê. Cestão atômico, hein? Chega, fi. Hoje ela tá bonita, toda organizada. Dmitri Mendeleev organizou toda a parada, então tu tem que se ligar pra nunca mais errar as famílias e os períodos pra você determinar. Só se liga na valência, camada de valência, contar a quantidade de quem beber dos elétrons de valência, subnível de valência, determina o período e a família na sequência. Os elétrons de valência, 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 valência. Os elétrons de valência, 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 valência. Os elétrons de valência, 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 valência. Os elétrons de valência, valência, valência. É só se liga na valência, chamada de valência, contar a quantidade de quem? Dos elétrons de valência, 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 subnível de valência, 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 valência. Se liga aí, Fera 2020, vamos passar, vai cair no Enem, pai, o pretinho da química na área. Tá, então a paródia do professor Walter Júnior. Professor, a paródia que é inspirada na música Malemolência do cantor Dinho Alves, né? Esse professor gosta de um brega funk, né, professor? Não, mas olha, meus alunos sabem que o meu ritmo, o ritmo que eu gosto é rock, reggae, mas se eu for fazer paródia da música que eu gosto, tem que ser a música que a galera gosta, né? Então chegou esse pedido pra mim, certo? Pra fazer a paródia nessa música aí de Malemolência. A malemolência do professor foi nenhuma, certo? Todo duro, mas aí a gente tentou colocar o conteúdo de tabela periódica, que foi o que Malemolência foi o que veio na cabeça Valência, e aí eu coloquei esse conteúdo aí. Beleza, professor, tem um recado aqui do YouTube para você, é o João Vitor, ele diz o seguinte: quando chegar nesse nível, eu ficarei satisfeito. Grande Walter. É isso. O professor tá com moral Valeu, também. João Vitor, obrigado. A gente tenta colocar os alunos num nível, eu não me considero um nível maior do que ninguém, mas colocar num nível que eles consigam realizar o sonho, né? Parabéns ao pessoal do Vai Cair no Enem aí, que ele consegue atingir. Já estamos em quantos milhões já de seguidores já? Mais de 300 mil, né? São Mais 300 mil ajudas, digamos assim, que o Vai Cair no Enem dá para esses estudantes que vão fazer Enem aí, realizar o grande sonho de entrar numa faculdade. Professor, tem outra dúvida aqui do YouTube, a Alessandra Barbosa, ela diz o seguinte: qual é o assunto que nós devemos dar mais destaque, mais ênfase na química? Assim, cálculo estequiométrico, ele sempre caiu, unanimidade. Se você perguntar para Berg, Gabi, para qualquer outro professor, certo? Qual é o conteúdo que todo mundo chega para reclamar? É cálculo
cálculo estequiométrico, certo? Não tem um conteúdo que você tem que dar ênfase. Tem assim, você pode analisar as provas anteriores, junto com seus professores, né? Na internet, Vai Cair no Enem disponibiliza dados de conteúdos que mais caem. Então foca na parte que você tem dificuldade. Certo? Na parte que você tem dificuldade. Aí o aluno pode dizer, eu tenho dificuldade em tudo. Pronto, então você vai nos conteúdos mais simples, química orgânica, certo? Na parte que Berg colocou brilhantemente aqui sobre o equilíbrio químico que sempre cai, pilhas sempre cai. A parte que Gabi colocou lá também de cálculo estequiométrico é sempre bom. Porque por exemplo, quando eu estava escolhendo a questão para o slide, eu vi uma questão de orgânica com cálculo estequiométrico. Então, cálculo estequiométrico é feito bolacha creme que no armário sempre tem um pacote. Então, ela sempre vai estar no Enem. Tá, então dicas importantes e fundamentais para você. A gente agradece, professor, a sua participação, agradece também a participação da Gabi e do professor Berg Figueiredo. Gente, ó, se vocês estão interessados em continuar assistindo ou em assistir novamente, vai ficar disponível no YouTube o vídeo completo com todas as aulas para vocês, tá bom? Nossos slides estarão disponíveis numa matéria no Leia Já, acessa lá o leiajá.com, lá nós temos tudo o que você precisa saber. E a gente vai se despedindo, vai ficando por aqui, voltamos na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.